Todos fãs viciados em gênero de terror, vamos a profundas um dos livros do Stephen King chamado Salem, com essa imanência. Será que você vai descobrir toda a camada desse tipo de vampiro até final desse vídeo? Essa criatura medonha que fica na sombra. Na época de 1975, onde se localiza, está a história na cidade, Jerusalém Lot. Sua obstinação deve ter intenção de criar várias colônias de vampiros. Com base no livro, podemos perceber atmosfera, personagem bem feito, tom e conceito nova mitologia do vampiro. Quem gosta desse vampiro está presente nesse livro. As Pequenas Irmãs de Elúria, 1998. O Voador Noturno, 1993. E A Torre Negra, 1982. Kurt Barlow disse: "Eu não sou serpente, mas o pai das serpentes." É evidente que seja nome profano. Ele necessita de sangue humano para sua sobrevivência. A razão que será a formação de uma mente coletiva desses vampiros, para infectar a cidade de dentro para fora. Este é meu canal de curiosidade, de onde juntos podemos descobrir vários mistérios fantásticos. Alguns desses estão no link na descrição. O Stephen King escreve essa obra, inspirado Drácula. Porém, esse vampiro é milenar das trevas ancestrais que espalha medo e terror. Tem vários poderes diferentes devido a essa literatura conseguir chamar a atenção do seu público do gênero. São terror misturado com romance. Apelido da cidade Salem Slot, abreviado especialmente após a publicação do livro. Sua adaptação para filme mudou para Salem Lot. Tem sua origem hebraico, que significa paz. Outra das cidades chamada Salem, Massachusetts, famosa no mundo real pela caça bruxa. Stephen Edwin King nasceu em 21 de setembro de 1947. Nasceu em Portland, Maine. É um escritor de terror, ficção sobrenatural que já vendeu mais de 400 milhões de cópias por conta da sua façanha de criar atmosférica sombria. Salem Slot é o segundo romance depois Carrie a Estranha nesse livro. Ele mostrou seu talento para construir o horror nessa obra. Tem sua ligação com o universo compartilhado de livros de terror. Ele se inspirou em Drácula, mas queria mostrar o que aconteceria ao Conde Vlad no século XX. Tabitha King, a esposa do autor, sugeriu que ele seria atropelado por um táxi em Nova York. Ele queria criar uma cidade sombria, para dar contraste com os vampiros, para ser uma ameaça aos cidadãos de Salem Slot. A analogia dessa história começou na editora Doubleday, datando no dia 17 de outubro de 1975. Na publicação desse livro, Princípio da Narrativa, vamos ser apresentado. O personagem Ben Mears é um escritor que cresceu nessa cidade inexistente de emoção, que teve uma experiência sobrenatural na infância, ao ver um fantasma sendo enforcado na mansão Marston, com apenas 9 anos de idade. Só depois de 25 anos voltou para a cidade. Conheceu Susan Noston. Teve um relacionamento romântico com ela. Outro amigo foi Matt Burke. Um professor. Vai ter vários personagens nessa história. Ben está obcecado naquela mansão Marston com uma energia perturbadora, onde ocorreu aquele acidente com ele, querendo escrever um livro sobre essa mansão. Kurt Barlow é um dos piores monstros, já criando sua presença infernal, vivendo em uma mansão que tornou-se fonte desse mal. Ele nunca fala como nós, só grunhia. À medida que ficava, só aumentava perigo. Alguns moradores desaparecem, se tornando vampiros tipo 2. Meio que ele se comunica com telepatia, para fazer muita coisa assustadora aos moradores de Salem. Slot estão confusos, tendo muito assassinato na cidade. A crítica desse livro é perda de fé no mundo moderno. Antes de tudo isso,
O Kurt Barlow teve a ajuda do seu lacaio. Seu nome é Richard Straker, que fazia alguma coisa terrível para seu mestre. É considerado que no livro, o antigo dono da mansão era o sinistro Ruby Marston, um antigo morador que fez pacto que deste grande vampiro Barlow para chegar à cidade. Portanto, com essa troca de correspondência, foi manipulado telepaticamente, sendo muito perturbado para preparar o terreno para esse vampiro. Ruby Marston era presidente de uma empresa de caminhões que servia como fachada para a máfia de Boston. Para adicionar, era assassino contratado na Era da Depressão, que começou em 1929 e 1930 dessa época no final, ele morreu. Cometendo suicídio, também assassinado sua esposa. Como ocorreu compra desta mansão? Assim foi comprado por Kurt Barlow. Usava uma aparência de um migrante austríaco, supostamente para abrir uma loja de móveis antigo. Apenas com seu escravo Richard Straker para realizar essa compra. Na década de 1940, foi nesse momento que Barlow recrutou ele para fazer alguma atividade ritualista como fosse um servo. A mansão é descrita como velha, apodrecida, tem uma presença assombrada, que até transborda tanto energia perturbadora, onde realizar rituais de sacrifício. Essa abominação desse vampiro é diferente de todos. Ele possuía poderes diferentes. Único que quebrava as regras do ocultismo, seu sentimento de desprezar a mente inferior da humanidade. Ele precisa de um familiar que é um servo como Richard Straker e Ruby Marston. É considerado que um servo por vontade própria, abrindo caminho para a chegada desse morto-vivo. Para se estabelecer em Salem Slot, precisou enviar seu servo para fazer ritual territorial, uma oferenda humana, inocente menino chamado Danny Glick. Essa aberração que desafia a ordem de Deus, consumida por uma sede insaciável de sangue, que o leva a cometer atos terríveis, como criar um ninho de vampiro. Pai, conceda-me seus favores. Senhor das moscas, conceda-me seus favores. Eu lhe trago carne, pútrida e mal cheirosa. Ofereço esse sacrifício por seus favores e o trago com a mão esquerda. Dê-me um sinal neste momento consagrado, em seu nome. Espero um sinal para iniciar. Sua obra, disse seu servo Richard Straker. Essa besta sanguinária vampírica nasceu no século I d.C., sendo um vampiro misterioso desde sua origem. O continente da sua criação é da Europa. Fez um pacto com Hubert para ter acesso da cidade. Jerusalém Slot no estado Moise, nos Estados Unidos. A morte do vilão foi resultado no final do livro por tentar expandir sua mente coletiva vampírica na cidade. Embora tenha uma forma humana deformado com uma aparência dente enorme, de acordo com o livro, seu olho descrito amarelo brilhante, sua pele pálida, até mesmo acinzentado, sendo do tipo 1 de demônio menores. Os últimos remanescentes seres mágicos que antecederam a criação, embora sejam imunes à doença transmitida pelo sangue, são capazes de transformar outro em vampiros do tipo 2 na história do Stephen King. Existe até outra espécie de vampiro, no livro chamado Doutor Sono, que tem a habilidade de se alimentar da energia das pessoas. Sua habilidade de vampiro sendo do tipo 1. Kurt Barlow tem influência, hipnose longa distância, visão noturna, magia negra, atributos sobre-humano. Ele pode entrar e sair sem convite em locais privados. Está a putrefação, formato de vampiro de tipo 2, que são um ex-humano infectado por mordida do tipo 1. Critérios dessa besta têm inteligência limitada. Quase nenhum livre-arbítrio dependendo do criador com instinto selvagem inominável, servindo como uma extensão para Kurt Barlow após a mordida. Os vampiros do tipo 2 têm sua sede de sangue. Tinha uma sensação como uma queimação inteira.
que não pode ser apagada. Uma sensação de ardência que consome, ele é lamentável. Que são fraco como a luz, e luz ultravioleta que levar para a atividade à noite. Este tipo de vampiro macabro é mais humano que vampiros, que foi mordidos com tipo 2 de vampiro, que resulta ser mais fraco. Entrando na anatomia, sua mordida contém uma enzima que causa perda de memória e desorientação em sua presa humana. Com seu certo comportamento humano, processos biológicos são capazes de sobreviver na luz do sol, se alimenta como um humano, tem um intelecto grande à fraqueza, dele que não pode produzir vampiro tipo 4, até tem um cheiro de cebola queimada, podendo ser detectado por pessoas psionicos como personagem como Carrie, a Estranha. Espero que esse vídeo tenha sido um sucesso e que tenha capturado a essência do personagem de Kurt Barlow. Do livro Salem Lot de fãs de vampiro, para outros fãs, muito obrigado por assistir. Querido amigo, já ouviram falar do Edgar Allan Poe? Do século XIX, escrito da literatura gótica e investigação. Esse produto consiste vários compilados de conto no total 18 conto diferente para comprar. É uma ótima maneira de ampliar seu conhecimento, apenas R$ 29,9. Normalmente esse tipo de vídeo serve para entretenimento. Deixa sua opinião. Se vocês gostaram da direção, edição, designer gráfico do roteiro, dá aquele like, comentário e compartilhamento. Isso é importante para a retrospectiva do meu canal. Fica com Deus.